Obrigado, presidente Jorge Viana. Sei que essa sessão se estendeu muito além do esperado, mas, como a Célia me falou, isso é apenas um reflexo de como Luiz Henrique era querido por todos nós. Excelentíssimo presidente Jorge Viana, excelentíssimo governador Raimundo Colombo, sempre senadores Jorge Bornhausen e Cacildo Maldaner, nosso prefeito de Joinville, Udo Deller, para a pronúncia correta do nome, e minha querida, me permita, tia Ivete. E o Luiz Henrique, para mim, ele não era o senador Luiz Henrique, era o tio Luiz Henrique, o tio Wick, para nós. Quero cumprimentar o Cláudio, a Fabiana, quero cumprimentar todos os senadores, o Dário Berger, o Paulo Bauer e o Dalírio Beber, que já saíram, que são da bancada de Santa Catarina, e que têm a missão de continuar, suprir a falta de Luiz Henrique aqui. Senhor presidente, a missão que nos foi dada de render esta homenagem póstuma, em nome da família e dos amigos de Luiz Henrique da Silveira, ela é deveras árdua, pois o nosso peito ainda está tomado pela forte emoção da partida muito prematura desse homem, que para nós sempre foi um exemplo de pai, de esposo, de avô, de amigo e de político. Eu inicio a minha fala, presidente, reproduzindo um pensamento do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que o filho mais velho de Luiz Henrique, o Cláudio, citou em seu belíssimo e emocionado discurso na missa do 30º dia, terça-feira. Mas em homenagem à cultura do senador, presidente, eu vou fazer essa citação no original, porque Luiz Henrique foi um dos maiores incentivadores para que eu pudesse fazer os meus estudos na Alemanha e sempre me presenteava com livros em alemão. Porque eu creio também, senhor presidente, que ele, de certa forma, aqui, agora, nos ouve. Es gibt Menschen, die kämpfen einen Tag und sie sind gut. Es gibt andere, die kämpfen ein Jahr und sie sind besser. Es gibt Menschen, die kämpfen viele Jahre und sie sind sehr gut. Aber es gibt Menschen, die kämpfen ihr Leben lang und die sind unersetzlich. Há homens que lutam dia e são bons. Há homens que lutam anos e são melhores. Há os que lutam muitos anos e estes são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida e estes são os imprescindíveis. A marca registrada de Luiz Henrique era fazer, era ousar, era incentivar, era provocar. Era tudo ao mesmo tempo e tudo imediatamente. Luiz Henrique era impaciente por natureza. Quem conviveu com ele sabia. Mas a vida e a experiência o tornaram sábio. A melhor entender o ensinamento de Eclesiastes na Bíblia. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Enfim, o tempo de Deus. Sua alma inquieta, entretanto, transformou um pouco Eclesiastes e Luiz Henrique tornou todos os dias, dias de plantar. Ele aprendeu com Ulisses Guimarães a enxergar além das montanhas, a ver as obras já prontas, a entender o significado do discurso de Clemenceau, que quem cuida de coisas pequenas fica pequeno. E ele sempre pensou grande, para ser grande. Fez disso o seu lema de vida. Não se podia pedir a Luiz Henrique para que ele fizesse compras no supermercado, que ele preenchesse um formulário, que ele dirigisse automóvel. Ele gostava de desafios maiores. Ele gostava de dirigir uma prefeitura municipal. Ele gostava de dirigir um governo do Estado. Esse homem, que às vezes era tão carente para a execução de tarefas tão simples, era um gigante no cumprimento de tarefas complexas. Por um lado, sua cabeça estava voltada para os grandes problemas nacionais. Luiz Henrique era um ser político por natureza e um ser público por excelência. Mas, por outro, era um marido e pai dedicado, presente.
ele era um eterno apaixonado por sua família, especialmente pelos seus 3 netos, Arthur, Henrique e Luísa. Foi-se Luiz Henrique, ficou a Luísa Henrique. Foi na tempestuosa noite do dia 25 de fevereiro de 1940, na ainda pequena cidade de Blumenau, que o filho de seu Moacir e de dona Delcides nasceu. Casou-se com a sempre bela Ivete Appel, formou-se em Direito em 1966 e foi morar em Joinville, que adotou como sua terra natal e onde teve seus 2 filhos, o Cláudio e a Márcia. Desde sua juventude, Luiz Henrique era movido por 2 entusiasmos: a compulsão por fazer, que Aristóteles definiu como o ethos e logos do político, e a paixão por entender, que é a chama que move a todos os intelectuais. Luiz Henrique, nos árduos caminhos da política, soube evitar as tentações que Mefistófeles seduziu o Dr. Fausto, e não vendeu a sua alma às perdições do poder. Luiz Henrique soube entender a ética sob a ótica de Weber, que é dos fins, mas sempre respeitado os valores e a responsabilidade dos meios. Luiz Henrique nasceu em um Brasil ameaçado por dificuldades de toda a ordem. Não se sabia ainda lidar com a democracia, faltava um norte político que possibilitasse um desenvolvimento econômico, social e cultural. Mas ele, desde cedo, não se quedou inerte. Ele não nasceu para ser espectador. Ele tornou o mantra democracia, liberdade e igualdade uma obsessão em sua vida. Luiz Henrique, como poucos, conseguiu entender as características de nossa economia contemporânea, o perfil de nossos empreendedores e de nossas empresas. Ele entendeu que a nossa história deriva do universal, sem prejuízo de nossas peculiaridades culturais, regionais e locais. Luiz Henrique, em sua trajetória, se tornou um cidadão do mundo. Passou a compreender a multiplicidade das experiências históricas, a diversidade do potencial econômico dos países, o jogo político entre os segmentos sociais e as diferenças culturais. Sua alma, sempre jovem, permaneceu aberta às inovações. Acompanhou de perto e com grande entusiasmo a revolução científica e tecnológica das últimas décadas, em especial a da comunicação. Alguém já viu o Luiz Henrique sem um celular na mão nos últimos anos? No seu anseio de manter-se ligado nos movimentos culturais e políticos da humanidade. Luiz Henrique era um dos raros políticos que cultivavam uma estreita, viva e vibrante relação com a cultura. Ele era, per si, um ser cultural. Mas sua arte não se expressava através de partituras, de coreografias, de pinturas ou esculturas. Sua arte se expressava na utilização da cultura como uma estratégia de governo, como uma ferramenta de transformação social e urbana. Acostumado a pensar grande, pelas lições de Ulisses, entendia a cultura como eu me perdi aqui. Confins a promover na URB. Entendia a cultura como uma política de governo, com fins a promover uma verdadeira revolução na URBS. Como fez na cidade de Joinville, tendo como marco inicial a construção do Centro Eventos Carl Hansen. Centro Eventos, uma palavra só, um nome que ele inventou. Ele era assim. Se não existia o nome, ele inventava. Em suas 3 gestões como prefeito, a cidade se transformou num palco de verdadeira revolução cultural. Foram tantas obras, tantos eventos, tantos ícones culturais restaurados, que eu ficaria aqui horas a citá-los. Por isso, como todos os que me antecederam, eu decidi destacar o que é a joia da coroa, que foi a instalação do Instituto da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, a única filial do Bolshoi fora da Rússia. Luiz Henrique sabia que, como a águia, para voar mais alto que os outros pássaros, seria preciso voar contra o vento. E ele voou contra ventos e tempestades para presentear Joinville e o Brasil com este ícone da dança clássica mundial. Como nos ensinou Johann Wolfgang von Goethe, a raiz do ser nunca se altera. As intempéries podem arrancar as folhas, quebrar os galhos, mas a raiz
Esta permanece intacta. E a força da raiz, plantada por Luiz Henrique, nunca se alterou. Tanto que a escola Bolshoi está aí, vigorosa, como exemplo máximo de sua persistência e coerência de homem público e ser cultural. Mas é nossa missão, presidente Jorge Viana, na homenagem maior à sua memória, manter vivo este magnífico projeto de cultura e cidadania, que tanto honra o governo de Santa Catarina, o município de Joinville e o governo brasileiro. Na administração do Estado de Santa Catarina, a sua primeira ação foi estruturar o Fundo Cultural. Ele se transformou no governador da cultura, termo que novamente criou. Através deste fundo, os eventos culturais se multiplicaram no Estado e, o mais importante, saindo do eixo das grandes cidades e da capital, mas atingindo também o interior. Na esteira do Centro Eventos, foram construídos mais 15 arenas para esporte e cultura por todo o Estado de Santa Catarina, transformando o Estado na maior rede de arenas do Brasil. Em 8 anos de mandato, foram construídos 11 novos teatros e restaurado o tradicional Teatro Álvaro de Carvalho, em Florianópolis. Nenhum político no Brasil, desde o saudoso ministro Gustavo Capanema, da era de Getúlio Vargas, mereceu a alcunha de governador da cultura como Luiz Henrique. Mas não da cultura sonhadora, não da cultura ingênua. Luiz Henrique entendia a cultura como importante pilar da economia, geradora de empregos, de renda, arrecadadora de tributos, ao tempo que forma e desenvolve o espírito dos cidadãos. Escritor, Luiz Henrique publicou por 4 décadas crônicas dominicais sobre os mais variados temas, desde cultura até tecnologia, etc., que, reunidas em livros, surpreendem por sua atualidade e erudição. Luiz Henrique sempre nos encantou por sua vasta cultura, por seu cosmopolitismo, por sua habilidade estratégica, mas, acima de tudo, por ser um cidadão apaixonado por sua terra e por sua gente. Existem homens que lutam por toda a vida, e estes homens são imprescindíveis. Luiz Henrique deixou um enorme vazio, por ter sido, na definição de Bertolt Brecht, um homem imprescindível. Descanse em paz, padrinho, líder, pai, marido, amigo. Que o seu exemplo seja o combustível a nos motivar a dar continuidade à sua obra. Deus o acompanhe. Muito obrigado.